O bispo determinou para que as igrejas católicas paralisassem suas missas e eventos. Mesmo que o vírus ainda não tenha sido detectado no estado do Maranhão, a ordem é de prevenir e evitar aglomerações. Aqui o nosso bispo ele pede que cancelemos todos os eventos religiosos que envolva uma aglomeração de pessoas. Nós vamos nos organizar para que neste período muitas das celebrações elas sejam transmitidas pelos meios de comunicação, pela mídia, pelas redes sociais, para que a gente possa, em comunhão com toda a igreja e o povo de Deus, poder manter as celebrações, mas talvez com um novo caráter, que é a forma de fazer com que as pessoas possam celebrar conosco, mas sem esse grande aglomeração de pessoas. Também ele pede que cancelemos todos os encontros, desde a catequese até os encontros pastorais dos grupos, movimentos da nossa igreja, por um tempo indeterminado, para que a gente também evite esses espaços de aglomeração de pessoas. Porém, eventos como casamentos e batizados já agendados irão acontecer, mas serão tomadas algumas precauções. Então, se nesse momento a gente vendo, sobretudo pela sensibilidade humana, de que estamos nos expondo na nossa fragilidade, por que a gente não se precaver em relação a isso? Quanto aos batizados e casamentos, eles irão acontecer, mas com uma pouca frequência, porque nós não temos ainda aqui a cultura de batizar por demais. Às vezes é um batizado, é dois, nesse 1 ou 2 batizados você tem 8 pessoas, 10 pessoas, então isso não vai infringir essas orientações de aglomeração, né? E talvez também a dedicação do tempo. Então, fazer esses sacramentos, a realização desses sacramentos num tempo menor, como também nas celebrações, um tempo maior para celebrar. Então, são algumas orientações e a gente vai procurar segui-las. Profissionais da saúde da região de Presidente Dutra estão passando por um treinamento de qualificação para fazer testes e prestarem os primeiros socorros em casos em que o vírus forem diagnosticados. A gente não fala mais se houver, a gente sabe que haverá e nós precisamos nos preparar para recebê-los, né? Então, as equipes estão sendo capacitadas diuturnamente, né? Nós temos uma enfermeira da CCIH que está fazendo essa capacitação, inclusive ontem ela capacitou profissionais de saúde dos municípios de Presidente Dutra e de Tuntum. E nós estamos preparando também, participaremos amanhã de uma reunião junto aos secretários municipais de saúde dos municípios da Regional de Presidente Dutra, junto com a promotoria, para que a gente possa traçar o nosso plano de contingência, porque nós realmente precisamos de um plano para esse atendimento emergencial desses pacientes. Os municípios de todas as regionais vão receber pela Regional de Saúde os kits para a realização dos testes. Os testes eles serão realizados em pacientes que tenham indicação. Não dá para a gente fazer testes aleatórios, né? Porque senão não vai ter o teste. Inclusive o Ministério da Saúde ele já quer mesmo, já colocou que pessoas para fazer o teste tem que estar com febre, tem que ter toda uma orientação que a gente já está passando para os enfermeiros das triagens, para que possam fazer os testes. Então, a porta de entrada para o atendimento às síndromes gripais é a atenção primária. Então, você vai procurar a atenção primária, o posto de saúde, o enfermeiro, o médico, ele vai fazer o atendimento. Se você tiver com uma gripe normal, tiver tido contato, tiver bem, não tiver com dificuldade respiratória, você vai ser indicado a ficar em casa em isolamento. E o isolamento é isolamento da família também.
É um isolamento onde um sofá vai ser só seu, onde a cama vai ser só sua, a roupa de cama quem vai tirar é você. Quando você usar o banheiro, você próprio vai precisar limpar o banheiro. A alerta é de prevenção e cuidados que devem ser tomados, além da higienização das mãos. Então, os fluidos, eles são agentes contaminantes. Então, nós que estivermos em isolamento familiar, também é um isolamento familiar. Vamos assistir TV com todo mundo? Vamos, mas vamos manter uma distância de 2 metros e aquele sofazinho ali é só meu, tá? Então, as pessoas que estiverem com síndromes gripais e que até que forem portadores do coronavírus, mas que estiverem sem dificuldade respiratória e não precisarem de internação, ficarão em isolamento por 14 dias em casa, né? E apenas quando precisar de internação, com intubação, com ventilador, é que vão ficar dentro do hospital, entendeu? Para quê? Porque senão, gente, nós vamos superlotar os hospitais, nós não vamos ter espaço para colocar os pacientes, como já tem alguns países que não estão tendo espaço e estão colocando os pacientes na rua, em hospitais montados pelo governo, que são esses hospitais de campanha, né? A gente não quer chegar a esse ponto, mas estamos nos preparando para esse ponto também, porque grandes países já estão fazendo isso. Então, nós precisamos realmente nos cuidar. É alarmante? Mas não precisamos entrar em pânico. O Covid-19 é um vírus que se espalha muito rapidamente e a preocupação maior são com crianças, gestantes e principalmente com idosos. Ele é um SARS-CoV-19 e a preocupação, muita gente está levando na verdade na brincadeira, né? Porque se trata, acho que é só uma gripe, não é uma gripe, ele tem sintomas parecidos com a gripe. Porém, uma pessoa imunossupressora, imunodeprimida, sendo contaminada pelo coronavírus, é muito mais preocupante, que pode levar à morte. No caso das pessoas idosas, que são mais debilitadas, não todos, não é regra, entende? Mas uma pessoa que tem uma doença crônica, como já teve casos de morte, pessoas que têm um câncer ou qualquer outra doença crônica que pegou o coronavírus, foi contaminado pelo coronavírus e veio a óbito. Então, pede-se que tenha a prevenção, que é evitar lugares aglomerados, manter lugar arejado, com poucas pessoas, fazer uso do álcool em gel, não só do álcool em gel, mas fazer a limpeza das mãos com água e sabão, entendeu? E como que eu posso falar mais sobre medidas? Evitar ir aos postos de saúde. Quando eu digo o que eu quero dizer sem necessidade, porque às vezes a pessoa sente uma coriza, eu vou ao posto. A mídia não está alarmando muito, isso é muito sério. Não, eu vou lá, acho que estou com coronavírus. Hoje, não me recordo o número de casos que está confirmado, né? Suspeitos e confirmados no Brasil, se tratando de Brasil. Porém, a mídia tem muita gente que entende como um alarme. E não, ela está tentando te passar uma informação que vem a nível de OMS, a Organização Mundial de Saúde, né? Os cuidados que tem que ser tomados. Então, por que eles pedem para evitar lugares aglomerados, irem a postos, hospitais? Teoricamente, pode ser uma coisa simples o coronavírus, mas como eu havia falado, paciente imunossupressor, imunodeprimido, idosos, que é a faixa etária mais preocupante, se ele já está no hospital com uma doença seja ela qualquer, e você chega contaminado, você vai transmitir para aquelas pessoas, o quadro dela pode complicar. Evita-se andar nesses lugares, por quê? Porque o índice de contaminação é muito alto. Não que a taxa de mortalidade seja alta, mas se houver mais pessoas contaminadas, vai superlotar o sistema de saúde. Superlotando o sistema de saúde, pode não haver como
controlar isso, entendeu? Alguns estabelecimentos estão passando por vistorias para adequação ao público, como o não uso de toalhas coletivas, higienização de banheiros e disponibilização do álcool em gel no local. A água ela deve ser corrente, né, para lavagem das mãos, limpa e corrente, e a gente também deve secar as mãos em toalhas de papel. Nós não podemos secar as mãos em toalhas de pano, tá? Em toalhas que ficam penduradas nos restaurantes. Então, essa parte da vigilância sanitária, a vigilância sanitária dos municípios, elas devem já estar trabalhando nesses ambientes, começando pelos ambientes onde tem restaurantes, onde tem lanchonetes, para que os banheiros tenham o sabão e o papel toalha, para que seja lavada a mão corretamente. Realmente a água parada, ela não é boa nem para a lavagem das mãos e nem mesmo para a dengue. Nós não podemos esquecer que nós estamos em um período onde são várias doenças. Nós temos a gripe comum, nós temos o H1N1, nós temos o coronavírus e a dengue continua, né? Então nós precisamos nos reeducar. A palavra é reeducação e solidariedade. Eu não posso pensar só em mim. Eu preciso pensar no meu próximo. Eu preciso pensar no meu vizinho. Eu sou jovem, mas o meu vizinho é idoso. Eu sou jovem, mas eu tenho meus pais, né? Então a gente precisa de um momento ser solidário. Eu não vou para aquela festa porque quando eu indo para aquela festa eu posso estar trazendo o vírus para dentro da minha casa. Então o pedido nós não estamos de férias, né? O governo ele não deu férias, ele pediu para as pessoas ficarem em casa, as crianças ficarem em casa, os jovens ficarem em casa, porque não é porque eu sou jovem que eu não vou pegar a doença. Eu posso pegar a doença e não desenvolver a doença grave, mas eu posso transmitir a doença para o meu pai, para minha mãe, para minha avó, para o meu filho, né? Então nós precisamos pensar no próximo. Esse será o cenário que você vai acompanhar nos próximos 15 dias aqui na Igreja Católica. A igreja vazia, no intuito de não causar muita aglomeração e, com isso, evitar a contaminação do coronavírus.